Cuidando de você. Olá, eu sou a Paula Roche, especialista em inteligência emocional, em comunicação não violenta, e você está ouvindo o podcast do Cuidando de Você, uma parceria entre a Alcor e a minha página Mídia Amor, uma rede que conta histórias de empatia para te inspirar. E o nome do episódio de hoje é Vale a Pena Perdoar? A história que eu quero te trazer hoje é bastante emocionante. E talvez seja até difícil para algumas pessoas processarem, ouvirem. É um vídeo e eu vou fazer o melhor para reproduzi-la aqui no áudio. E começa com um julgamento. Então eu quero que você imagine essa cena no tribunal, um tribunal americano, em que o jovem Brent Young, ele dá um depoimento, perdoando a policial que matou seu irmão, depois que ela entrou por engano no apartamento do irmão, o Botham Jean, e atirou nele. A ré, que era policial, a Amber Guyger, ela já tinha sido condenada a 10 anos de prisão e ela acabou falando no julgamento que desde que ela atirou em Botham, ela tem se odiado todos os dias e desejado que ela mesma tivesse morrido no lugar do homem. E aí, no julgamento, o irmão da vítima, o Brent, fez um discurso emocionante, assim, que eu quero reproduzir, faço questão de reproduzir algumas palavras. E ele, uma pessoa bastante espiritual, lembrou que ele também comete erros e que ela, já que ela se sente assim, com uma culpa muito grande, ele até fala, se você sente essa culpa, eu quero que você saiba que eu te perdoo. Eu não falo em nome da minha família, eu falo no meu próprio nome. E ele falou que acredita que ela entregar a própria vida para Cristo seria o melhor que Botham desejaria para ela, né, o irmão falecido. E ele ainda fala algo muito forte. Ele diz: te amo como pessoa e não desejo nada de mal para você. No fim desse discurso muito emocionante, em que ele mesmo para muitas vezes emocionado, ele pergunta para a juíza se ele pode dar um abraço na ré. Pergunta 2 vezes, e aí, como a Amber também aceita, ele vai lá, dá um abraço nela, um abraço emocionante, em que ela também cai em lágrimas. E eu quero reforçar aqui que o fato dele ter feito esse discurso, o fato dele ter perdoado a policial, não quer dizer que o erro dela foi invalidado ou que ela não teve que cumprir na justiça por aquela morte. Não, ela teve que realmente pagar a sentença. Só quer dizer que ele conseguiu enxergar a Amber apesar dos erros dela. Ele conseguiu dar um olhar humano, compassivo para aquilo e, mais do que isso, ele mesmo se deu autorização para se libertar de um possível rancor que o deixaria prisioneiro, não literalmente, mas prisioneiro daquele peso, do fardo do ressentimento por muito tempo e talvez para o resto da vida, como muitas pessoas passam. Por isso eu quero agora que você comece a se conectar com alguns motivos que talvez você guarde, rancores, ressentimentos dentro de você. Será que você tem carregado esses pesos, esses fardinhos na sua mente sem se dar conta? Presta atenção nessa palavra, ressentimento, né, que causa, que eu brinco que é a antessala do rancor. Antes do rancor se tornar esse sentimento complexo, cheio de raiva, de tristeza, de muitas emoções que te conectam ao momento passado, o ressentimento, ele acontece quando ele te lembra, né? Ele te faz ressentir a situação como se você estivesse vivendo aquilo novamente. E aí você vai repetindo a história na sua mente. Pensa que você, na hora que vai assistir TV, pode escolher o canal ou o streaming, o seriado que você quer assistir.
você também tem o poder de dar foco para os pensamentos que você quer que fiquem ecoando na sua mente. Então, a gente não tem poder de controle sobre muita coisa. A gente não consegue controlar nossos sentimentos, mesmo muita gente falando que sim. A gente não consegue controlar as coisas que acontecem ao nosso redor, nem a ação das pessoas e nem mesmo os nossos pensamentos. Mas a gente controla o foco que a gente dá para os pensamentos que surgem e também as nossas ações, o nosso poder de escolha. É aí que a gente precisa começar a pensar que pessoas a gente tem sido e que pessoas a gente quer se tornar. Será que as atitudes de hoje estão me levando a essa pessoa que eu quero me tornar, que apesar de ser cheia de imperfeições como todas as outras, é uma pessoa que está buscando processar os sentimentos e as coisas que acontecem para realmente ser alguém melhor, para transformar o mundo positivamente. O Brand fez isso, né, nesse discurso em que ele oferece compaixão de uma forma muito bonita. E eu até quero fazer alguns adendos, porque o perdão é a melhor forma, sim, a forma mais profunda de você se libertar de um rancor. Só que perdoar não significa, novamente, justificar o que a pessoa fez. E aqui eu tomo muito cuidado, porque talvez alguém que esteja me ouvindo ou esteja me assistindo seja vítima de algum abuso e guarde um rancor pesado. E o que eu quero te falar é que você não precisa justificar o que um agressor fez a você. Você não precisa passar pano, como se diz por aí. Não. Você pode se acolher e acolher essa dor. Só que você não precisa assumir o papel de vítima como sua identidade. O que eu quero dizer com isso de novo? Tomando muito cuidado com as palavras. Que o seu passado não precisa ser uma mancha eterna no seu futuro. Se você conseguir se libertar desse fardo que te faz ressentir, reviver uma situação tão dolorida várias vezes, através do perdão, e às vezes até um perdão que você precisa se dar por alguma crença que você guarda, por algo que alguém te falou sobre você, por você acreditar que a situação foi até provocada por alguma coisa que você fez. Infelizmente, em várias pesquisas, muitas vítimas de abuso acreditam que algo que elas fizeram incentivaram o agressor a cometer aquele ato, aquele gesto cruel. Por isso que eu quero que você entenda se esse ressentimento ele precisa vir com auto-perdão, também com acolhimento de que você, sim, foi vítima de uma situação, mas que você pode assumir qualquer outro papel que você quiser na sua vida e ser, sim, responsável por um futuro melhor, mais leve. E, claro, entendendo as coisas que estão sob seu controle para que você não passe por situações que te causam sofrimento novamente, essas que também te causaram o motivo desse rancor. Então, o que será que você pode fazer para, de repente, impor mais os seus limites para outras pessoas, para fazer escolhas melhores de pessoas com que você convive, que te influenciam, ou, enfim, para, de repente, se libertar de algo que tem te aprisionado no seu passado? Você consegue se fazer esses questionamentos? Eu sei que aqui eu estou tocando em um assunto bastante delicado, mas eu também quero falar sobre as mágoas do dia a dia, porque tem muita gente que acaba guardando mágoas com facilidade, sabe? E se você é essa pessoa, é um sinal que você talvez guarde um rancor maior. E aí, tudo que as outras pessoas te fazem acaba sendo mais um motivo para você alimentar ressentimentos. E às vezes nem são coisas que as outras pessoas fazem intencionalmente ou nem focadas a você, mas tem pessoas que de fato que se magoam com muita facilidade, que levam tudo muito a sério e que acham que tudo que está acontecendo em volta delas é sobre elas. Então, esse fardo emocional, de fato, ele acaba interferindo na mentalidade da pessoa, no jeito que ela vê o mundo e até fisicamente, porque o rancor, além dele provocar tristeza, a sensação de perda de controle, ele também aumenta o cortisol por contribuir com esse estado estressado do corpo, né? E o cortisol acaba interferindo em processos inflamatórios do nosso organismo, aumenta a tensão dos músculos, pressão arterial. Então, pense até como um perdão, uma forma de você conseguir
deixar o seu corpo físico mais saudável. Quando você perdoa, que não seja nem pela pessoa que te feriu, que te magoou, que seja por você, para você não só se libertar do fardo emocional, como do fardo físico que um rancor pode causar no organismo. E vamos combinar uma coisa? O filme que a nossa cabeça nos passa, muitas vezes, fazem com que a gente distorça situações, fazem com que a gente aumente algo e enxergue as pessoas até com um óculos diferente, mais pessimista. Por isso que quando a gente se liberta desses ressentimentos, se liberta das coisas do passado, a gente também muda a qualidade das nossas relações, porque muita gente que guarda rancor acaba até se fechando mais para ter relações mais saudáveis, mais gostosas com outras pessoas e que no fim são coisas que contribuem com a própria felicidade da pessoa. Então, reflita sobre isso, guarde um tempinho até para você pensar nessas causas de rancor que estão consumindo energia, que estão causando esse fardo emocional e físico que eu falei, tá? E eu sei que tem situações que são muito difíceis de serem superadas, mas, de novo, esse rótulo dessa situação que te aconteceu não precisa ser definitivo e ele não precisa definir o teu futuro a partir de agora. Ele pode ser usado como matéria-prima para você se reinventar, para você até conseguir impor limites mais saudáveis nas suas relações e não se expor a situações que poderiam te causar novamente essa mágoa. Como sempre, a gente tem a prática do dia, e aí na prática de hoje eu quero que você pense nessa situação, que você não conseguiu se libertar totalmente, tá? Talvez seja algo que te aconteceu, talvez seja uma pessoa que te deixou reativo, algum rancor que até te faça ter pesadelos. Pesadelos ajudam bastante a gente a entender as coisas que ficaram guardadas na nossa memória, porque afinal é no período do sono que a gente não só cria memórias, consolida, como esquece também as coisas que não foram importantes. Então, se a gente está sonhando repetidamente com alguma coisa, é uma forma do nosso cérebro também tentar encontrar alternativas para aquela solução, porque no sonho a gente também faz a nossa regulação emocional, né? Olha só como isso é importante. Então, começa a prestar atenção nisso. Eu mesma consigo me lembrar de um pesadelo repetido que eu tinha várias vezes por guardar rancor de uma pessoa que me fez muito mal, até eu entender que eu precisava me libertar daquilo, não pela pessoa, mas por mim mesma. E eu peguei uma folha de papel, e quero que você faça esse exercício, e comecei a escrever tudo o que aconteceu, tentando manter uma certa imparcialidade, sabe? O que isso quer dizer? Que você vai descrever a situação como se fosse ou um jornalista ou como se eu pudesse tirar uma foto daquela situação como ela seria, para ela não vir também carregada de julgamentos, para você não colocar rótulos ou sobre a situação ou sobre a pessoa que possam contaminar ainda mais o seu estado emocional e te impeçam de enxergar a situação de uma perspectiva maior, mais ampla e diferente. Então, tente descrever, tá? Se você não conseguir fazer isso sozinho, você pode até buscar ajuda de um amigo ou, de preferência, até uma ajuda psicológica de alguém que te ajude isso, com uma especialização, né? Mas não deixe de lidar. E aí, a dica é você também se lembrar das coisas que foram ditas e feitas, sabe? Como se realmente a cena fosse filmada, assim. Então, ao invés de você falar que alguém te ignorou, por exemplo, ignorou o que você sentia, você pode falar que assim, essa pessoa te interrompia quando você tentava argumentar alguma coisa. Escreva sobre seus sentimentos, o que você sentiu na hora, o que você precisava na hora que você não teve, tá? Sem se preocupar com texto, com poesia, com textos ortográficos, erros ortográficos, nada disso. Eu quero que você deixe fluir mesmo seus pensamentos, seus sentimentos, para que a escrita consiga ter esse efeito de ressignificar a situação, porque a escrita é muito poderosa. Eu costumo falar que o papel tem um poder mágico. Quando você escreve, novas coisas vêm à tona e você organiza suas ideias. Então, depois de escrever sobre seus sentimentos e necessidades, eu quero que você escreva também o que você pode fazer a partir de agora, a partir dessa nova situação em que você enxergou. Será que você, de novo, não vai deixar que limites sejam ultrapassados? Será que você vai querer falar com alguém sobre isso? Vai buscar uma ajuda maior?
vai querer até conversar com a pessoa, escrever, ou vai querer se afastar se aquela pessoa continua na sua vida? O que será feito? Se você ainda tiver com rancor muito profundo, faça essa prática por 3 dias seguidos sobre a mesma situação. Já até perceba as diferenças na narrativa de quando você escreveu no primeiro dia, depois no segundo, no terceiro, porque às vezes isso é necessário para a raiva ser processada e ser liberada aos poucos para você sentir que você tem mais controle sobre a situação. Isso traz grande liberdade emocional, quando a gente sente de fato que a gente pode fazer algo sobre uma coisa que nos aconteceu que gerou muito sofrimento. Comece a pensar nisso, ressignifique e entenda o poder do perdão mesmo para você se libertar e ser uma pessoa mais leve, sem tantos fardos emocionais e físicos. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Se você quiser até trocar mais ideias sobre isso, pode me procurar nas redes sociais, no meu LinkedIn. Estou como Paula Roche, também no meu Instagram do mesmo nome e no Mídia Amor. E não deixe de seguir também o Instagram da Ucor Oficial, para que você fique por dentro das novidades. E aproveita na plataforma que você estiver assistindo ou estiver ouvindo esse podcast, já curta, compartilhe com outras pessoas que possam se beneficiar desse conteúdo e que também aprendam a cuidarem mais de si mesmas. Eu te vejo no nosso próximo episódio do Cuidando de Você.